Olá, crianças! Eu sou a professora Ivania Abreu, professora do 2º ano da Rede Municipal de Picos. Estamos aqui hoje para mais um encontro, para mais uma aula, e a nossa aula de hoje é do componente curricular Ciências, que traz como tema Cuidar da Saúde. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, é importante que você esteja em um cantinho preparado para você assistir sua aula, um cantinho sem barulho, um cantinho aconchegante e que esteja com todos os materiais em mãos. Então vamos lá? Vamos pegar o livro da disciplina, caderno, estojo, com lápis, borracha, coleção, lápis de cor, tudo pronto? Agora sim, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Então vamos lá, para iniciar nossa aula de hoje, vamos ter uma conversinha entre eu e vocês. Eu aqui, você aí, mas eu te vai fazendo as perguntas e vocês vão respondendo aí para si mesmo, ok? Você gosta de brincar? Por quê? De quais brincadeiras você gosta de brincar? Você acha que brincar é importante para a saúde? Será, crianças, que brincar é importante para a saúde? A maneira como cuidamos do nosso corpo na infância pode afetar outras fases de nossa vida, por exemplo, a fase adulta, a nossa adolescência, a velhice. E para nos ajudar, é muito importante ouvir os conselhos que os mais velhos têm para nos dar. Então, os cuidados que a gente tem na infância, aqueles lá que começam pela mamãe, pelo papai, nos primeiros meses de vida, é fundamental para vocês crescerem uma criança saudável. Entre elas, a amamentação, que é o leite materno. Então, depois vocês podem perguntar para a mamãe se vocês foram amamentados nos primeiros meses de vida. O cuidado com a higiene do corpo de vocês, andar sempre bem limpinho. Então, tudo isso é fundamental para mantermos uma boa saúde. Ouvir os conselhos dos mais velhos também é muito importante. Muitas vezes a criança ela tem a mania de querer fazer só o que ela quer, desobedecer os adultos quando a mamãe diz: filho, não faça isso, você pode se machucar. Filho, não coma esse alimento porque você pode adoecer. Então é muito importante que você escute essas orientações, tá certo? E a primeira pergunta de hoje é: o que é saúde? O que é saúde? Ter saúde, gente, não significa apenas não estar doente. Muitas vezes a gente está em casa, a gente não tem sintomas nenhum de doença e a gente pensa que está tudo bem, mas isso não significa dizer que estamos bem. Muitas vezes existem doenças silenciosas que a gente nem percebe. Quando a gente vai se dar conta, está num estágio bem avançado que não tem como ser tratado. Então, é necessário que o corpo e a mente e os nossos relacionamentos estejam bem. Ou seja, o nosso corpo precisa estar bem fisicamente, sem fraturas, sem a gente estar sentindo alguma coisa. A nossa mente, ela precisa estar saudável, com coisas boas. E os nossos relacionamentos, a gente ter uma relação saudável com a nossa família, sem briga, sem intrigas, sem agressões. Então, por isso é importante cuidar do corpo, da mente e prestar atenção às nossas emoções. A gente tem que estar sempre atento. Você é uma criança que vive alegre ou é uma criança que vive mais triste? Então, a gente tem que prestar atenção nisso, porque quando a gente vive mais triste, com raiva, isso significa dizer que as nossas emoções elas não estão boas. Então, a gente não pode dizer que está com saúde. A saúde também, ela depende da nossa relação com as outras pessoas. As relações saudáveis são aquelas que nos sentimos bem, somos acolhidos, respeitados. Então, uma relação saudável é quando você se sente bem com aquela pessoa, quando você não é agredida, quando aquela pessoa lhe trata com carinho, com respeito. Então, vocês têm que prestar bem atenção nessas relações para que quando essas relações não te fizerem bem, que vocês procurem se afastarem, certo? E o que é que podemos fazer para manter a saúde? Existe uma série de coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para manter a saúde.
Primeira coisa é cuidar da higiene do nosso corpo, andar sempre limpinho, de cabelos lavados, unhas cortadas, roupas limpas, mesmo que elas sejam simples ou rasgadinhas, não tem problema. O importante é que elas estejam sempre limpinhas. Brincar, sim, pessoal, brincar, viu? Brincar faz bem à nossa saúde. Para você, criança, que ainda é criança, aproveitem essa fase da vida e brinquem bastante, porque brincar faz bem à saúde. Praticar atividades físicas como esporte, futebol, por exemplo, futebol, as meninas, dança, judô, karatê, todas essas atividades elas fazem bem à saúde de vocês. E ter momentos de descanso, gente, isso é importante. Você brinca muito, você gasta muita energia, então é importante que você tenha aquele momentinho ali de descansar. Você tem um momento de brincar, de fazer atividade, de estudar, mas você também tem que ter um momento de descanso, seja só para deitar um pouquinho, para descansar o corpo, para dormir. E nesse momento de descanso, você também pode fazer um exercício para você manter a saúde da sua mente, que é ler uma historinha, ler um livrinho. Isso faz bem à saúde mental. Manter boas relações com a família e com os amigos, isso é muito importante também. Ter uma alimentação variada em quantidades adequadas, uma alimentação saudável, que tenha todos os alimentos necessários, arroz, feijão, carne, ovos, legumes, frutas, verduras. E evitar guloseimas, doces, chocolates. Eu sei que quando a gente é criança, a gente quer comer muito isso, pipoca, bombom, mas evitar, porque isso não faz bem à saúde de vocês. E consultar um médico sempre que necessário. Muitas vezes a gente não está doente, a gente não está sentindo nada. Mas, como eu disse lá no início, existem doenças silenciosas que você nem percebe. Então, por isso que é importante você, sempre que necessário, consultar um médico. Por exemplo, nos bairros de vocês, tem os médicos dos postos de saúde. Então, é uma boa oportunidade de você, do papai, da mamãe, levar você lá para uma consulta periódica, para saber se você está tudo bem, para fazer alguns exames. Às vezes, vocês podem estar com uma anemia e não sabem. E você só vai saber disso se você consultar um médico, não é mesmo? Então, já que a tia falou lá no início que ler faz bem à nossa saúde mental, então agora é hora da história. Te trouxe uma pequena historinha, não é uma historinha completa, ela está incompleta. Foi retirada do livro ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, de uma turminha bem conhecida, a Turma da Mônica, certo? Porque lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que a criança ela tem direito à saúde, à educação, a ter uma família. E entre os direitos da criança também está direito à saúde. E essa parte da historinha que a tia trouxe, ela fala exatamente da saúde, certo? Então você peça para o papai, para a mamãe, para o seu irmão que já sabe ler, ou você mesmo, se já souber ler, lê a historinha, tá certo? A tia vai passando aqui os slides e você vai lendo a historinha. Então lembre-se que você, criança, tem direito à saúde. E é por isso que nos postos dos bairros de vocês existe o posto de saúde, no qual você deve ser levado lá para consultas periódicas, porque é um direito que você, criança, tem, que está assegurado na lei. A historinha começa. E por falar em médico, lá atrás a tia disse que é importante as visitas periódicas ao médico, né? Vamos falar de saúde. Então essa parte da história fala de saúde. O Estatuto diz também que toda criança ou adolescente deve ser sempre o primeiro a receber socorro. Por exemplo, se você se machuca, se você sofre um acidente de repente e você é levado a um posto de saúde ou a um hospital, você tem prioridade a receber atendimento primeiro que as outras pessoas. Isso está garantido na lei. Então, criançada, não esqueçam de cobrar, vão ficar atentos aos direitos de vocês, tá bom?
Também diz o estatuto que você, criança, deve receber atenção odontológica, prevenindo-se contra as cáries, ou seja, vocês têm direito a um dentista gratuito. E é por isso que nos postos de saúde tem lá aquele dentista lá que atende no bairro e sempre tem a prioridade para as crianças. Por quê? Porque é um direito que está garantido neste documento que chamamos de ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Não se esqueçam disso. Peça para a mamãe levar você lá para ver como é que está seu dente, se tem cáries, se está furado, se precisa de uma limpeza, porque é um direito que você tem. E outro direito que também está garantido no ECA é que a criança ela deve ser vacinada gratuitamente contra o tétano, coqueluche, paralisia infantil e outras doenças. É por isso, gente, que quando vocês nascem, você recebe uma cadernetazinha como essa. Essa aqui é a caderneta da menina e tem também o do menino. Essa aqui se chama caderneta de vacinação. É onde vai registrar todas as vacinas que você vai tomar na sua vida. E é um direito que você tem. Essas vacinas, elas não são pagas, elas são gratuitas. Essa historinha, você pode achar essa historinha completa, falando de todos os direitos e deveres da criança na internet. Tá aí o endereço abaixo, né, nesse slide, que você pode pedir para um adulto, se você não souber procurar. Pode pedir para um adulto procurar, né? O livro extraído do livro ECA, Turma da Mônica, de Maurício de Souza. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de ciência de hoje. Espero que vocês tenham entendido quais são os cuidados fundamentais que a gente deve ter para manter uma boa saúde. Hoje nós tivemos apenas uma conversa sobre o que é saúde. Certo? Então, pessoal, até a próxima aula. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus.